Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Aqui reunidos no amor de Cristo, esta primeira profissão de fé, Ele está no meio de nós. Quando fazemos a saudação, o Senhor esteja convosco, respondemos, Ele está no meio de nós. Esta é a grande profissão que aqui celebramos hoje, nesta solenidade da comunidade do Lombo. Estão verdadeiramente reconhecidos como comunidade e o Espírito Santo nos fortaleça. E também como peregrinos nos sintamos rumo ao encontro da verdadeira comunhão, que é a Santíssima Trindade. Vamos reconhecer as nossas faltas, precisamos da presença de Deus em nós, que ilumine a nossa vida, reconhecendo que somos pecadores. E vamos renovar este compromisso do nosso batismo, acolhendo esta expressão da água benta, como no dia de Páscoa. Senhor,
Oremos. Senhor nosso Deus, que no mistério de Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir do céu o rumor semelhante da forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Antônicos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar a sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígida e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia e Zínia de Cirã, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitores, cretenses e árabes. Ouvimos-nos proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor.
epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Meditar convosco esta palavra de Deus que nos é dirigida nesta solenidade da descida do Espírito Santo, deste sopro de vida, desta presença de Deus sobre a comunidade dos crentes e também sobre cada um de nós. Realmente, o Espírito de Deus me ilumina também a mim, ao fazer esta meditação convosco, possa ir ao encontro de cada um de vós, ao encontro dos corações de cada um, e possamos, cada um de nós, também colocar a nossa existência, a nossa vida, diante da presença daquele que nos ama, deixarmos-nos iluminar pela força do Espírito Santo. Escutávamos no Evangelho, na tarde daquele dia, primeiro da semana, como hoje, primeiro dia da semana, domingo, estando fechadas as portas,
onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus e colocou-se no meio deles. Então, este primeiro ponto para chamar a atenção convosco. O anoitecer, as portas fechadas e o medo. Esta é a situação da comunidade no meio de um ambiente hostil, dentro de um ambiente de perseguição, de insegurança, de desorientação. Ainda estão desorientados. Depois, segundo ponto, Jesus aparece no meio deles. São João, aqui no Evangelho que escutávamos, quer nos fazer perceber e fazer perceber aos discípulos, fazer perceber a cada um de nós que escutamos esta palavra, que só quando fazemos a experiência de um encontro com Cristo, com Jesus ressuscitado, nós passamos a descobrir qual é a referência da minha existência. Tantas vezes nós temos referências nossas. Eu me identifico com isto, com aquilo, gosto desta maneira, daquela maneira, são as nossas referências. Mas é preciso colocarmos em nós um centro de referência da fé, que é a presença de Cristo, um encontro com este Cristo vivo, ressuscitado. Cristo aparece no meio deles. Como eu dizia há pouco, quando o sacerdote convida à oração, diz: o Senhor esteja convosco. O que é que nós respondemos? Ele está com nós. Esta é a primeira profissão de fé. Esta é a certeza da fé. Ele está no meio de nós. Esta é a certeza. Então, uma comunidade cristã é consciente como cristã. Se estivermos centrados em Jesus ressuscitado, na vida que Ele é e que Ele foi para nós e na vida que Ele continua a ser. Esta é a saudação, que Jesus está no meio deles, assim como está no meio de nós, e nos dá um grande dom. O Evangelho até diz que repetiu de segunda vez: a paz esteja convosco. Isto é um grande dom, chamado o dom messiânico, que é no povo de Israel como um berço que foi gerando este desejo de que Deus se fizesse verdadeiramente presente no meio do povo. E realmente se fez presente no meio do povo. É Cristo que se apresentou como servo, como humilde, como servidor. Cristo é verdadeiramente o rosto da misericórdia do Deus Pai. Se manifestou para nós nesta nossa humanidade como a presença. A presença misericordiosa de Deus. Então, Ele é verdadeiramente este dom onde nos dá a paz. É a sua presença que está para nós. E vemos que a presença de Jesus é este Espírito de Cristo ressuscitado, aquele que venceu o sofrimento, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a dor, aquele que venceu todas as hostilidades do mundo e que não puderam penetrar no seu coração. Também é nós, como comunidade, temos consciência que Ele também está no meio de nós e que também pode derrotar o medo que se instala. O medo dos apóstolos, dos discípulos, se transformou quando toma consciência que Jesus está no meio deles. O medo não já deixa de existir e passa a existir a alegria. Nós escutávamos, ficaram com alegria. E desta alegria da presença de Deus nasce o testemunho. E se tornaram corajosos para anunciar esta verdade da presença de Deus. Último ponto, ou melhor, quarto, último ponto, para meditar convosco. Mostrou-lhes a mão, as mãos e o lado. Mostrou-lhes os sinais de um amor
de entrega até ao fim, que foi expresso na cruz. Estes foram os sinais de uma entrega de amor, de uma entrega contínua. Cristo ressuscitado transporta na sua carne, no seu corpo, os sinais da paixão, os cravos das mãos, como uns sinais que se entregou totalmente, para que a comunidade perceba que é nestes sinais que também Jesus continua a alimentar a comunidade. Deve tomar consciência de que Cristo se entregou até ao fim. Por ti, por mim, por cada um de nós. Então é isto também hoje aqui. Tomarmos consciência que Cristo se entregou por mim, se entregou por cada um de nós. E nós, quando celebramos Cristo no meio de nós, recordamos estes sinais da presença de Deus, que se atualizam para nós aqui hoje. Estes sinais que, como comunidade, nos alimentamos desta vida que nos foi dada, desta vida que nos foi oferecida, que assumindo a nossa condição humana e mesmo assumindo o pecado que o faz levar à cruz, se entregou amando. Isto é o grande sinal da presença de Deus. Este é o sinal que nós nos alimentamos dele. Isto chama-se Eucaristia. Isso estamos aqui. Depois Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Agora, percebamos uma coisa. Só Deus pode soprar sobre nós. Soprar que é dar vida sobre nós. Remetendo-nos ao livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que nos narra a origem. Nós temos uma origem que é divina. Quando Deus criou tudo, menciona que quando criou o homem, soprou sobre ele. Soprou. E o homem, a mulher, o ser vivo, tornou-se, diz a Sagrada Escritura, que o homem se tornou um ser vivente. Diferente dos animais. Diziam a palavra, mas como sabem um termo mais sofisticado. Quando nós nos tornamos seres, quando diz a Sagrada Escritura que nos tornamos seres viventes, não somos bichos. Porque um bicho come, bebe e defecta. Isto é a realidade natural das coisas. O ser humano não é um bicho que come, bebe e defecta. Mas é um ser vivente, ou seja, é um ser que tem a presença divina nele. É um ser que tem vida, tem presença divina em si. Isto é a nossa grande característica. E por isso, Cristo soprou. Ele é o único que tem o poder de soprar, de nos dar, de nos recriar de novo. Quando sopra sobre nós, quando nos dá a sua presença divina sobre cada um de nós. Isto é o dom do Espírito, o dom da sua presença. Então nós, como cristãos, somos reunidos à volta de Cristo ressuscitado para sermos uma comunidade viva, para nos deixarmos recriar sempre de novo com o dom da sua presença, o dom do Espírito Santo, que nos permite superar o medo, as limitações e darmos testemunho deste amor, desta certeza que está connosco e caminha connosco, que Jesus tem a sua presença no meio de nós, que é o amor até às últimas consequências. E o Espírito Santo fez dos apóstolos passarem do medo à certeza do amor, à certeza da presença de Deus.
E eles passaram a superar os seus medos, as suas incertezas, as suas limitações. Também devemos pedir que o Espírito Santo nos ajude a crescer verdadeiramente, a alicerçar a nossa fé. Também para passarmos de tantos fracassos e de tantas vezes da nossa cobardia, de nos mostrarmos como cristãos e de vencermos as derrotas e as desilusões da nossa existência e testemunharmos verdadeiramente a presença daquele que nos ama, aquele que nos dá a capacidade de sonharmos com um mundo melhor. Nós escutávamos na segunda leitura, todos nós fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo. Não é a consciência de sermos cristãos. Isto é importante. Todos nós, como batizados, como membros de uma comunidade cristã, como membros desta comunidade cristã do Lombo, tenhamos a consciência de deixarmos atuar em nós o Espírito Santo, em vez de atuar em nós o orgulho e a prepotência. É isto que é importante. O sopro de Deus. Nós somos cristãos quando é o Espírito, que é este sopro de Deus que transforma o nosso egoísmo em amor partilhado, que transforma o nosso orgulho em simples serviço e humilde. Será que é assim que nos deixamos transformar pela presença do Espírito Santo em nós? Nós escutávamos também na primeira leitura que todos que, ficando cheios do Espírito Santo, começaram a falar várias línguas. Mas todos entendiam somente numa língua só. Sabeis qual é esta língua que todos entendem? É a caridade. É a caridade, é a presença de Deus em nós. A caridade que nos faz olhar para o outro como irmão. Isto é a força do Espírito Santo em nós. Porque se nós dermos lugar no nosso coração a este orgulho e esta prepotência, queremos sempre ser nós mesmos no lugar de Deus. E o outro à nossa volta, quase como que olhamos como um ladrão, porque rouba a minha paciência, rouba o meu tempo, rouba aquilo que eu tenho, rouba aquilo que eu quero ter. E é sempre um impedimento para eu ser feliz. Isto parece que é uma permanente morte dentro de mim. Uma permanente morte. Por isso abandonamos as crianças, abandonamos os idosos, porque são um incómodo para mim. É o Espírito, é a presença de Deus em mim que me leva esta presença de um sopro divino em mim que me torna capaz de eu ser divino, amar como Deus me ama, para que eu olhe o outro como um irmão e não como um impedimento, mas como um irmão. Então, que esta linguagem que é a caridade, só o Espírito pode fazer isso em nós. Só o Espírito Santo. Por isso, caros irmãos do Lombo, é preciso dar-nos um rosto à Igreja, dar-nos um rosto vivo, que todos possam olhar para nós e que, nos deixando guiar pela presença do Espírito Santo, colocando as nossas vidas ao serviço dos outros, assim é que enriquecemos a comunidade cristã. Porque assim todos nos tornamos sinais de comunhão, sinais de unidade, que são os grandes sinais da presença de Deus no meio de nós. Onde não existe comunhão e onde não existe unidade entre os cristãos, não existe Deus. Existe o demónio, existe o orgulho e a prepotência humana. Portanto, às vezes nós, nos nossos caminhos, damos lugar às nossas discussões mesquinhas e não damos lugar à caridade. Que é isso que nos deve identificar, porque esse é verdadeiramente o rosto da Igreja. Será que eu estou a ser o rosto da Igreja? Ora, caros amigos, caros irmãos em Cristo, levai o trabalho para casa e pensai muito bem nisto. Se Jesus é o modelo, a referência da minha vida cristã,
Então, que sentido têm as discussões acerca de tantas coisas que não são essenciais nas nossas comunidades e tantas vezes nos dividem? Será que é o Espírito Santo que habita em mim? É a minha comunidade. Eu, sendo rosto da Igreja, fazendo parte de uma comunidade cristã de irmãos que se amam, apesar de todos sermos diferentes, será que temos consciência de que o Espírito está presente na nossa comunidade e nos anima? Quais são os Espíritos que damos lugar ao que habitam no nosso coração? Será que eu, como cristão, como batizado, sou convidado a identificar-me com Cristo? Será que eu sou um sinal da presença de Cristo? Quais são os sinais da minha existência que revelam a presença de Deus? Será que é isso o testemunho que damos? Quando olham para nós aqueles que não têm fé, ou aqueles que estão perdendo a fé, ou aqueles que só já têm o nome de cristão, mas já nem têm fé, será que olhando para cada um de nós como cristãos, ou para a nossa comunidade cristã, os outros podem dizer e reconhecer em nós os sinais do amor de Jesus? Pois este é o trabalho que cada um tem que pensar lá em casa. Então, todos juntos, com alegria, professemos a nossa fé. Creio que um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no vosso Senhor Jesus Cristo, primogênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado no pecado, salvação ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou o Espírito Santo, Cristo Maria seu jovem, também por nós foi crucificado, sob Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Tornou para a vida de sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é claro e purificado. E ele falou pelos profetas, é a Igreja una, santa, católica e apostólica, professa o batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo eterno. Amém. Neste dia santíssimo, em que o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria e os apóstolos, oremos ao Senhor do Universo para que o envie de novo sobre cada um de nós, sobre esta comunidade, sobre a Igreja, sobre o mundo. E cantemos novamente. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Sobre as igrejas que procuram a unidade e sobre o Papa Leão, sobre os bispos, os presbíteros e os diáconos, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Sobre as monjas e os monges contemplativos, sobre as religiosas e os religiosos, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Sobre os que servem os povos e os governam, sobre os jovens inquietos pelo futuro, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Sobre as crianças que comungam pela primeira vez, os catequistas, sobre os esposos que se amam e sobre os que deixaram de se amar, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito
fiéis da nossa comunidade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Deus eterno, rico de bondade, que enviais aos corações dos vossos filhos e filhas o Espírito Santo que na manhã de Pentecostes destes à Virgem Maria e aos discípulos, tornai-nos testemunhas do Evangelho, para proclamarmos aqui e em toda a parte as maravilhas que fazeis em cada um de nós. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Concedei-nos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revela plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos todas graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, rico de bondade, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros no céu proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Amen.
verdadeiramente santo, todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas do povo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando este memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e do sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos unidos em Cristo, formando um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança da vida eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação, unida com o vosso servo o Papa Leão, nosso Bispo Nuno, e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós peregrino. Atendei agora benignamente às preces desta vossa família que vos dignastes reunir aqui hoje na vossa casa. E reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos aqueles vossos filhos que andam mais dispersos e afastados da vossa comunhão. Lembrai-vos agora dos nossos irmãos defuntos, de todos os que morreram na vossa amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos eternamente com eles na vossa glória, unidos a Jesus Cristo, unidos ao Senhor Jesus Cristo, que por Ele concedeja ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Com fé e confiança, vamos rezar esta oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração que nos torna verdadeiramente irmãos, e como sinal de comunhão e de unidade, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão
livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai alguma paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, nos livres do pecado, nos livres do medo e de todas as perturbações, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Neste Espírito de Cristo ressuscitado, manifestai entre vós um gesto de paz. Aparece no meio de nós aquele que está vivo e ressuscitado. Neste pão e neste vinho está o Cordeiro de Deus, aquele que tira verdadeiramente o pecado do mundo. Senhor, eu não sabia que entreis em meu lugar, mas dizem a palavra de Deus que salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar mais um minutinho para bater a horinha certa. Estão cansados? Se estivermos cansados, agora vamos caminhar um bocadinho para suar, e depois podemos bater palmas, bater um arzinho na testa e a gente já está melhor. Está calor porque está a igreja cheia. Então vamos fazer aqui primeiro um agradecimento da visita pascal, em nome de todos os párocos desta imensa unidade pastoral, agradecendo, não vou ler a carta toda, mas só alguns tópicos mais importantes. Primeiro, também agradecendo quanto foi a visita pascal. Hoje ainda estamos a terminar o tempo pascal, o tempo da Páscoa, com este domingo de Pentecostes. Agradecendo quando visitamos as comunidades, agradecendo a fé, a alegria, o espírito de comunhão, que foram manifestados também em tantos momentos, também muito vividos aqui na comunidade do Lombo. Agradecemos de forma muito sentida a vossa generosidade, que é expressa no óbolo recolhido, ou seja, naquela oferta que se dá. Esta generosidade é fundamental para nós, padres, podermos exercer o ministério com dignidade e com dedicação. E fazemos saber que uma porção do valor da vossa contribuição é destinada ao sustento dos párocos. Estes gestos das ofertas recolhidas é mais do que uma simples oferta, mas é um gesto também, um testemunho de pertença, de confiança, de amor à Igreja e de amor aos sacerdotes que servimos esta comunidade e esta imensa unidade pastoral. Agora não lendo tudo o que está aqui, mas de forma geral ficamos a saber o seguinte, que nós, párocos, vivemos da generosidade dos fiéis. Não temos outro sustento. É a nossa vida dedicada ao povo de Deus, para estarmos ao serviço de todas estas necessidades espirituais. E damos a vida por isto, se for preciso, até à cruz. As entradas que entram para um fundo económico são as ofertas de uma visita pascal. São as ofertas de uma côngrua que a cada família é convidada a dar, a oferecer uma vez por ano. Ou pode dividir essa oferta ao longo de 3 vezes no ano, conforme quiser. Mas as entradas, grandes entradas, são a visita pascal, a côngrua anual, o estipendo que se oferece no dia das festas, como é a vossa festa. Os mordomos vão oferecer depois um estipêndio próprio para a unidade pastoral. Às vezes as ofertas de estipêndios por causa de pregações, de festas, de outras. Estas são as grandes entradas para um fundo económico. Para desse fundo económico poder haver algo para poder ser distribuído por vencimentos, pelos vencimentos dos párocos ao serviço da unidade pastoral. Estas são as fontes. As saídas são, de modo muito especial, fazemos saber que esta porção, que no Lombo rendeu 1.420 euros na visita pascal. E esta porção recolhida é, de modo especial, atribuída para o sustento dos párocos, para que aí possa haver um fundo de maneio para gerir vencimentos todos os meses para os párocos. Não só para os párocos, mas também para a caridade, para a catequese,
Por exemplo, se a unidade pastoral convoca os catequistas para terem uma ação de formação em Bragança ou em Fátima, não sei o quê, de onde é que sai o dinheiro para pagar um autocarro? Das ofertas dos fiéis. É sempre assim. Então, ficamos agradecidos pela vossa generosidade e continuemos a caminhar juntos, fortalecidos com este poder da ressurreição, agradecendo o Padre Eduardo, o Padre Fidel, o Padre João Paulo Pereira, o Padre Armindo, que sou eu, o Padre Basileu Pires e depois também temos os diáconos Fernando Grange e Norberto Diegues. Pronto. Nós anunciamos a totalidade em cada comunidade, esse agradecimento. Então agora também a Comissão de Festas para 2027. Passamos a nomear os mordomos para o próximo ano. José Padrão, Lina Rocha, José Maria Paulos, Marlene Paulos, Emanuel Caseiro, Aline Ferreira, Samuel Caseiro, Luizano Caseiro, Armindo Rosa, Balzinha Rosa, Rui Portela, São Lagoa, Francisco Rosa, Ana Maria Pires, Avelino Arratel e Susana Arrata. Então, lanço já também um agradecimento a todos os mordomos deste ano, que acredito sempre que fazem sempre o melhor que podem, o melhor que sabem, para que as coisas sejam o mais belíssimo possível e que tudo corra pelo melhor. Uma salva de palmas para todos eles. Depois também implorando a coragem, a força para os novos mordomos, para a Comissão de Festas depois para 2027. Que a bênção de Deus e a proteção de Nossa Senhora também nos acompanhe e que, como escutávamos no domingo de Pentecostes, todos estão unidos numa mesma linguagem e que assim possamos todos também como mordomos trabalharmos com a mesma linguagem que nos une, que é a caridade e o serviço à comunidade. Bem-aja a todos. Agora, em forma de agradecimento por todo o apoio prestado durante esta nossa caminhada, dizem aqui a Comissão de Festas 2026, convido a todos os habitantes da freguesia do Lombo para estarem presentes já às 19 horas no Largo da Igreja, na segunda-feira de festa, que é amanhã, para conviver e comer e beber, falta aqui beber, uma sandes de porco no espeto, comer a sandes e beber também. Muito obrigado a todos pelo apoio e venham conviver e divertir-se connosco. Comissão de Festas de 2026. Mas agora de pé, vamos proceder a um rito próprio, que hoje, terminando o tempo pascal, se vai apagar o círio de forma solene. E agora o círio vai regressar, vai ir lá para junto da pia batismal. O Senhor esteja convosco. Dignai-vos ao Cristo, nosso Salvador, que ao apagarmos este círio diante de nós, que presidiu durante todo este tempo pascal, possais acender as nossas lâmpadas da fé, que em teu templo elas refulgam constantemente, alimentadas por ti e pela tua palavra, que sois a luz eterna. Todos sejamos iluminados e que a tua presença entre nos mais ângulos obscuros do nosso espírito e sejam expulsas bem para longe todas as trevas que nos habitam. Fazei que vejamos, contemplemos e alcancemos a luz sem ocaso, na qual habitais com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Esse não vai apagar, mas tens de dar um jeitinho, não é? Pronto. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.